Hoje vamos falar de autoestima. Em quase 60 vídeos que eu já fiz, eu falo muito de autoestima. Não é? A maioria das pessoas pensa que sabe o que é autoestima, não é? Agora, uma coisa é eu descrever a autoestima como o que eu penso de mim, outra coisa é nós sabermos como é que ela é formada, como é que ela é estruturada, como é que nós a vivenciamos, não é? O que podemos alterar, não é? E como podemos influenciá-la, não é? Isso é que é o importante. Por isso, hoje o vídeo é para nós desconstruirmos a autoestima. A autoestima é uma avaliação subjetiva que nós temos de nós. Ora, é uma avaliação subjetiva. Por isso, depende do que eu penso e do que eu confirmo que os outros pensam de mim. Não é? Por isso tem que ser validada. A autoestima não é estanque, não é? Por isso é que existem baixas autoestimas e altas autoestimas, não é? Tem a ver com a educação, com as vivências, o nosso passado e também tem a ver como nós nos relacionamos com os outros, não é? Por isso, na autoestima nós temos que ter um sentimento de nós, não é? Reconhecer esse sentimento, o que é que nós achamos que somos, mas também temos que ter o sentimento da estima que têm por nós. O outro, né? Que vem validar ou não aquilo que nós pensamos de nós. Por isso, nós, quando nascemos, somos logo dados à estima. Estima é cuidar, é o cuidado que os outros têm por nós. Por isso, numa situação normativa, os pais têm os filhos e cuidam dos filhos, dos bebés. Não é? Claro que existem casos que não são assim, mas a normalidade será essa. E a autoestima é aí criada, não é? A forma, o carinho, a atenção, e depois vem a educação, as experiências que deixam a criança ter, a forma como reagem aos erros das crianças, aos sucessos das crianças, como é que as potenciam, em que é que ajudam, que exemplos é que lhes dão, e isto vai por aí fora, para a adolescência, até nós chegarmos a adultos, não é? Ora, a nossa autoestima hoje, atual, é fruto do nosso passado. Mas nós podemos mudar, porque já somos adultos. Não é? A educação é algo que nos potencia. Ou não, quando nós não a temos. Não é? E depois temos as vivências, que nos podem potenciar ou não. Mas agora, hoje, nós somos adultos e podemos mudar tudo isto. Não é? Começar a pensar em nós. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Por isso, a autoestima é criada por crenças. Por isso, tudo aquilo em que eu acredito. Se eu acredito na minha competência, no que eu aprendi, no que eu sei fazer. E isto aqui nada tem a ver com cursos universitários, não é? Porque hoje em dia, o que mais a realidade mostra, em termos da economia, é que ter curso ou ser bom numa outra função já não é assim tão diferenciado. Antigamente, ter um curso era sinónimo de bom emprego, bons rendimentos e diferenciação social. Hoje em dia já não. Hoje em dia, um enfermeiro, um advogado, que eram boas profissões antigamente, terminam e enfrentam o desemprego. Um bom picheleiro, um bom eletricista, um bom carpinteiro, se for bom no que faz, tem a vida garantida, não é? Por isso, é estas alterações também que vêm, é claro, a mexer em todo e desequilibrar todas estas crenças. Por isso, eu penso que sou competente ou penso que sou incompetente? Eu penso que sou carinhoso ou sou mais para o insensível? Eu ouço as pessoas ou não ouço? Aqui no sentido de bom ouvinte, não é? Eu sou atencioso ou não sou minimamente preocupado? Eu sou bom de sexo ou sou um umbiguista? Umbiguista é eu pensar que sou bom de sexo, mas porque me satisfaço a mim, não penso no outro, não é? Por isso, tudo isto são as nossas crenças, não é? Isto é o que nos vai dar depois uma alta autoestima ou uma baixa autoestima. Aqui depois também vêm as emoções e os comportamentos, não é? Nós somos triunfalistas, que é no sentido de gostamos de nos gabar daquilo em que somos bons, porque a maior parte das pessoas que se gabam geralmente não são bons naquilo que se gabam, não é? Porque quem é bom não se gaba. Não é? O gabar vem de termos que publicitar aos outros aquilo em que
todos têm que nos ver como bons naquilo, não é? Ora, para isso eu tenho que publicitar, tenho que me gabar. Ora, isso não tem nada a ver com nós sermos competentes naquilo e acreditarmos em nós. Quem se gaba e publicita tem sempre o outro como prioridade. Por isso, geralmente, tem muitas inseguranças e baixa autoestima. Não é? E já vamos ver aqui os graus da autoestima. Tenho confiança ou sou uma pessoa insegura? Não é? Sou uma pessoa cautelosa ou aventureira? Não é? Tudo isto são dimensões que nós temos que pensar de nós. Não é? Daí é que vem a baixa autoestima e a baixa autoestima. Se nós não pensarmos bem em todas estas dimensões, somos influenciáveis pelos outros. Ora, se somos influenciáveis pelos outros, nós vamos passar a acreditar que somos o que os outros pensam de nós. Ora, se forem boas pessoas, potenciam-nas, se forem más pessoas, vão-nos rebaixar. E o que mais nós vemos hoje em dia entre a violência nas relações e as agressões e a não felicidade das relações é que o outro não é o nosso melhor conselheiro. Não é? Por isso, o nosso melhor conselheiro temos que ser nós. Não é? Olhar para nós, vermos o que é que temos de bom, o que temos de mau e tentar melhorar. Por isso, a autoestima é vista nas pessoas pelo que dizem, não é? Pelo que as pessoas dizem, verbalizam de si e dos outros, e também pelos comportamentos que nós podemos observar, porque muitas pessoas estão muitas vezes a falar uma coisa e o seu comportamento e postura e expressão facial está a dizer precisamente o contrário. E, geralmente as pessoas que se estão a gabar, não é? As pessoas estão a gabar-se de algo que nós estamos a ver nitidamente que a pessoa, o que está-se a gabar não é. Ora, aí está. Muitas vezes os comportamentos, as expressões e as nossas atitudes contrariam o que nós verbalizamos, o que nós dizemos. Daí não nos podemos admirar de, ultimamente, vermos tantos avatares no Facebook, não é? Porque as pessoas gostam de criar avatares. Agora, por acaso, é nas redes sociais. Antes, não havia redes sociais, eram as máscaras que as pessoas criavam. As personagens que viviam que não eram elas. Geralmente sempre para agradar ao outro, sempre para pertencer a um grupo, sempre para não nos sentirmos excluídos. Por isso, agora os avatares só são virtuais, porque nós sempre criamos os nossos avatares. Nós queremos sempre ser mais do que somos. E quando nós entramos neste desequilíbrio, porque quando nós queremos ser mais do que somos, estamos em desequilíbrio, não é? Por isso não estamos a pensar em nós, a investir em nós, a potenciar-nos. Porque se nós estivermos bem connosco, em equilíbrio, reconhecemos as nossas competências, sabermos das pessoas que nos rodeamos, muito mais facilmente nós nos relacionamos com os outros e os outros mais vão gostar de nós. Porque os outros, que não deixam de ser, muitas vezes, as repetições de nós, não é? Porque todos nós andamos a cuidar das nossas altas autoestimas ou baixas autoestimas, não é? Mas andamos sempre à procura da pessoa que está em equilíbrio, porque é essa que nós vamos achar que é uma boa alma, boa pessoa, correta, amiga, credível. Por isso, anda toda a gente à procura dessas pessoas, não é? Ora, temos que nos tornar uma delas, não é? Por isso, geralmente a autoestima tem a ver também com como nós lidamos com os desafios que são apresentados. Por isso, a vida desde que nós nascemos até nos irmos, ou desde que nós acordamos até adormecermos, os desafios aparecem, não é? Por isso, a maneira como nós lidamos com os desafios tem a ver com a autoestima. O sentimento que nós temos se somos ou não merecedores de felicidade. Isto é muito importante. Anotem aí porque vamos falar disso mais tarde. Nós temos que sentir que somos merecedores de felicidade. E há muita gente que acha que não é. Por isso, a autoestima existem graus, não é? Nós indexamos a autoestima ao que a sociedade nos condiciona, não é? Desde pequeninos começamos a andar cedo, a falar cedo, na escola temos boas notas, relacionar-nos bem com os outros, obedecemos aos pais, depois na adolescência sermos bem comportados, não nos drogarmos, estudarmos, de preferência um curso que tenha boas saídas. Isto é os graus em que nos
a sociedade nos molda. Não é? Nós temos que nos adaptar ali àquilo. Qualquer outra pessoa que saia destes moldes da sociedade e decida ser feliz ela própria, não é normativa, não é? É excluída, é vista como alguém diferente, não é? Porque não está a seguir os padrões normais, não é? Por isso, a competência, o saber fazer, as notas, os sucessos, não é? As pessoas hoje em dia, por exemplo, se virem uma pessoa com sucesso, acham que a pessoa tem muita alta autoestima. Ora, não é verdade, não é? Eu, por exemplo, acompanho muitos casos de pessoas que têm muito sucesso, né? Empresas e muitas multinacionais, e são pessoas que têm baixa autoestima. Mas eles reconhecem que têm baixa autoestima. Por isso procuraram ajuda especializada para evoluir. Porque a autoestima também tem a ver com o autoconhecimento. Nós sabermos que no que somos bons, né? Nas competências que adquirimos, o que aprendemos, o que sabemos fazer e o que não sabemos fazer. Por isso, o que não sabemos fazer temos que melhorar. Isso também é autoestima. Depois, nós temos a qualidade da autoestima, não é? Porque, por exemplo, as pessoas acham que uma pessoa com uma elevada autoestima não pode ser frágil. Olha, por exemplo, os narcisistas, as pessoas que gostam muito delas e que publicitam aos outros que gostam muito delas, não é? Demonstram uma alta autoestima, mas são muito frágeis, porque qualquer crítica à pessoa abala. Não é? Por isso, elas estão a publicitar algo que querem que seja validado pelos outros, não é? Para elas continuarem a acreditar que o que dizem são. Não é? Eu sou bonito, eu sou alto, eu sou inteligente, O narcisismo vem de muitas formas, não é? Por isso, pode haver alta autoestima, mas frágil. Não é? Por outro lado, por exemplo, a humildade é uma autoestima baixa, mas segura. Porquê? Porque a pessoa tem uma baixa autoestima porque acha que não é muito boa em muitas coisas. Mas nas poucas coisas que faz, ela é boa. Mas não publicita. Por isso é que é humilde, não é? Por isso, geralmente, são pessoas de que sabem fazer uma, duas, três coisas, menos registros, mas muito bem. E por isso mesmo, como não publicitam, não é? Têm baixa autoestima, porque as pessoas não lhes reconhecem essas competências e essa estima. Não é? Por isso, aqui estão dois casos, como pode haver alta autoestima, mas frágil, e baixa autoestima, mas segura. Por isso, isto tem a ver com a qualidade. Claro que isto só se vê na intervenção especializada, quando nós, os psicólogos, não é? Somos chamados a intervir nestes casos. A autoestima sempre foi indexada pela sociedade, pela a sociedade economicista, como a produtividade, não é? Quanto mais rico, mais autoestima se tem, porque tem mais dinheiro, mais casas, mais carros, mais joias, mais homens ou mais mulheres. Desde que todos à nossa volta estejam satisfeitos connosco, isto é sinal de autoestima, o que é um grande erro, não é? Porque todos podem estar satisfeitos por nós estarmos mal, não é? Agora pensem nisso. Também está indexada às competências aprendidas. Né? As pessoas acham que quanto mais competências a pessoa tiver, mais autoestima tem, o que não é verdade. Porque existem pessoas que são bons em muitas áreas, só que não se realizam em nenhuma. Né? E existem outros que são bons em determinada área e estão realizados. Não é? Eu aqui incluo o meu caso. Por exemplo, eu sou realizado em empoderar mulheres. Não é? A maior parte dos psicólogos são generalistas. Não é? Acham que têm capacidades e podem ter sucesso a intervir em várias áreas. Não é? Todos temos as nossas competências, aprendemos, não é? Mas depois, o que sabemos fazer melhor? Não é? Depois aplicamos, não é? Somos mais assertivos. Ora, depois nós escolhemos uma área em que somos realmente bons. E depois aí nessa área é difícil alguém nos fazer concorrência, porque nós investimos só nessa área. Aqui está também o nível da autoestima, tem a ver um bocado com a diversidade. De que serve eu saber 7 ou 8 línguas, de ter boas notas na universidade, de ser muito sociável, se depois na realidade não arranjo um emprego que me satisfaça, não é? Que me preencha as minhas expectativas.
E isso hoje em dia é muito, muito complicado porque os nossos consultórios de psicologia estão cheios de pessoas, principalmente, por exemplo, jovens adultos, né, que estudaram, investiram em determinadas áreas e depois, a realidade, eles não conseguem exercer as suas atividades. Porque foram feitas escolhas erradas lá atrás. Porque a maior parte de hoje em dia os estudantes estão nas universidades a passear livros, não é? E em cursos que já se sabe à partida, quando começam, que vai haver desemprego. Mas os papás querem que eles tenham um curso, que sejam doutores ou licenciados ou mestres. Não é? E a sociedade mudou. Hoje em dia isso já não é garantia de... Por outro lado, existem muitos alunos que estão a ir para os cursos profissionais, não é? E que depois são muito bons em determinadas áreas e saem para o mercado de trabalho. O que não falta é pessoas a quererem. Ou eles montarem as empresas deles e terem sucesso. Cada vez mais nós vemos que se a pessoa investir numa área específica e, claro, tem que sentir que é bom para essa área, tem todas as qualidades e competências, não é? E depois ver validade, né? Começar a fazer, ter sucesso. Começar a fazer, ter sucesso. E quando começa a ter sucesso, as pessoas começam a falar dela, a dizer aquela pessoa é um sucesso nesta área. É assim o círculo da validação. Por isso, o que é necessário, quando nós, especialistas, intervimos nesta área, é intervir nos pilares da autoestima, que é a autoaceitação. Por isso, cuidarmos de nós. Nós temos que ser a pessoa mais importante. A autoestima inclui egoísmo, não é? Sermos positivos connosco, respeitar-nos, respeitar o nosso corpo, arrumar a casa, que é nós estarmos organizados, não dependermos dos outros, não é? Nós somos uma individualidade sozinha. Os outros acrescentam-nos e quando não nos acrescenta é afastar. Depois a autoconfiança, que tem a ver com as nossas capacidades, não é? O que nós aprendemos, o que sabemos que fazemos mal e vemos isso como um defeito e tentamos melhorar. Superarmos as críticas, por isso a autoconfiança tem a ver com saber lidar com a crítica. A pessoa pode-me criticar, eu ouço a crítica, mas ela não tem nenhum impacto, não me valida. Há pessoas que com baixa autoestima as críticas dos outros são muito importantes e por isso vão se adaptando. E prescindir de muitas coisas, não é? Era o que eu estava a dizer, não é? Para eu ser bom numa coisa tenho que prescindir de todas as outras, mas prescindir, não é? Não posso estar lá, tenho que investir aqui e ser bom nisto que eu faço. É importante hoje em dia depois as nossas competências sociais, é outro pilar, não é? A nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros, a flexibilidade que nós temos de nos adaptar, ora aqui está o não julgar, e o ouvir, saber ouvir, hoje é muito importante, até mesmo para nós compreendermos, porque há muitos mal entendidos por as pessoas não ouvirem, não estão com atenção, não ouvem, as pessoas dizem uma coisa, nós não ouvimos, não agimos e depois a outra pessoa acha que nós não a apoiamos, não estivemos presentes, não aconselhamos, porque nós não ouvimos. E depois a nossa rede social tem a ver com a nossa rede familiar e com a nossa rede de amigos. Aqui, algo muito importante é retirar logo destas nossas redes familiares e das redes dos amigos as pessoas que são negativas e que não nos acrescentam nada. Estas pessoas não têm que estar na nossa vida. Claro, como a pessoa tem baixa autoestima, atura-as, porque não, é melhor ter uma validação de uma pessoa que é negativa do que não ter validação de ninguém. É assim que eles pensam. O que é que ajuda na autoestima? Relaxar. Quanto mais relaxados nós estivermos, melhor, fisicamente. Para o corpo estar descansado, para poder dormir bem, para ter boa memória estarmos aptos e a decidirmos bem. Isto leva-nos também a baixar muitas vezes o grau de exigência, porque há pessoas muito exigentes com elas próprias, não é? Por isso, quando põem fasquias tão altas que ninguém chega lá, nem elas, e depois andam numa constante frustração. A meditação é boa porque constrói mundos interiores, mundos delas, que não têm nada a ver com o outro, não é? E é um mundo feito por nós, é lá que nós nos sentimos bem, quando temos que nos isolar, porque é necessário nós isolarmos. Quanto mais nós estivermos ligados aos outros permanentemente, mais somos avatares, não é? Os avatares são pessoas que têm que estar sempre ligadas. O isolar é bom. O mindfulness, que é o que nós fazemos em psicologia, em termos de... é um comparativo a uma meditação, mas que na prática é ensinar a pessoa a viver o aqui e o agora.
Não é? O passado não interessa e a ansiedade do futuro também não. Agora, nós estamos aqui. Muitas vezes as pessoas perguntam porque é que existem as long shares nos gabinetes dos psicólogos. É para esta parte, né? Para a pessoa relaxar, estar ali, a ouvir as vozes de comando para ela relaxar e conhecer-se, sentir-se, avaliar-se aqui e agora. É para a pessoa saber que existe, é agora que está viva, o amanhã ainda não chegou, o passado já foi, por isso só tem o presente. É aqui que tem que investir. E claro, tudo isto vem da intervenção de nós mudarmos os padrões, porque a autoestima é um padrão. Não é? É importante nós vermos que o passado define a nossa autoestima. Sim. Todo o nosso passado, a educação, as crenças, as vivências, o que nós vivemos define a nossa atual autoestima. É verdade. Mas a nossa autoestima agora não tem que definir o nosso futuro, porque nós podemos mudá-la. Se alterarmos estes padrões, o nosso futuro será diferente. Se não alterarmos e continuarmos como estamos, o nosso futuro é o nosso passado, não é? Os tais padrões. As pessoas quando têm autoestimas elevadas, porque muitas vezes é bom também nós falarmos das pessoas que têm autoestimas elevadas, não é? Porque muitas vezes só falamos de quem tem baixa autoestima. Não é? As pessoas que têm baixa autoestima geralmente têm comportamentos, atitudes, emoções e mesmo ações que são lesivas para elas próprias, não é? Estão sempre à espera da validação dos outros e isolam-se, não confiam. Isto são pessoas com baixa autoestima. Mas existem as pessoas com alta autoestima, não é? Quem tem a alta autoestima tem facilidade em mudar. Por isso é mais flexível. Não é? Não são cataventos. Não mudam porque os outros querem. Não. Se vem uma dificuldade e veem que no seu autoconhecimento têm defeitos que não conseguem ultrapassar aquela dificuldade, mudam. Por isso, aprendem. Aprender é mudar. Não é? Por isso, mudar nesse sentido. São pessoas que são mais flexíveis e que se adaptam mais a elas para vencer as dificuldades. Não permitem de maneira nenhuma pessoas tóxicas à volta deles. Não é? Aquelas pessoas que vêm ter connosco só para vomitar os problemas delas, não é? E se vocês olharem à vossa volta, desde família a amigos, é o que mais existe, não é? Uma pessoa com alta autoestima não permite esse tipo de pessoas, não é? Estas pessoas não são amigas. As pessoas com alta autoestima confiam nelas. São vítimas geralmente temporais. São vítimas de um acontecimento, mas depois veem que aquilo foi algo que não deviam ter permitido, aceitam e mudam logo. Geralmente são vítimas dos outros. Não é? São pessoas de ação, por isso não ficam muito... analisam e agem. São seguras de si e não se publicitam. Não é? Uma pessoa com uma alta autoestima não anda aí a dizer que é bom em determinada situação. E lidam bem em estar sozinhas, com a solitude, não com a solidão. Têm os tais mundos interiores construídos à maneira delas e gostam de muitas vezes ir lá recuperar energias. E, muito importante, sabem dizer não. Isto é muito importante e muitas vezes nós não associamos isto à alta autoestima. Mas, na baixa autoestima, as pessoas não sabem dizer não, porque têm medo de dizer não, sob pena de que as pessoas a quem dizem não, o que é que vão pensar nelas, não é? Aí está a validação. As pessoas com autoestima não. Sabem o que querem, sabem com quem querem, sabem o que não permitem, por isso dizem não com facilidade. Isto é muito importante. Isto também é ensinado aqui quando nós estamos a fazer estas intervenções. Por isso, autoconhecimento, autoestima, é o nosso equilíbrio. E nós cada vez mais precisamos de equilíbrio. Né? Se nós não estivermos equilibrados, os outros vêm nos desequilibrar. Por isso o que nós queremos neste momento é manter este nosso equilíbrio e saber conhecermos os defeitos e qualidades para que, se o outro vier e nos desequilibrar, nós recolhemos aos nossos mundos interiores, tiramos essa pessoa da nossa vida e voltamos a equilibrar-nos. Isto é que é o que nós temos que aprender para sermos felizes.